E é bom que fique registrado aqui que começamos a gravar no dia que Little Richards morreu. Então, sem que a gente percebesse, de alguma forma a gente estava fazendo uma homenagem a talvez um dos pais mesmo do rock and roll. Mas veio uma pergunta muito grande hoje, né? Quem é o inimigo dessa guerra, né? Quem é o inimigo dessa guerra de saúde pública que vivemos hoje, né? E dentro desse inimigo e como vamos tratar o direito e os mecanismos de política para lidar com isso, que tipo de consequências virão, né? E mais, né, Cani? Que tipo de consequências ficarão quando esse estado de exceção de saúde pública passar? Será que o direito, as instituições, a política não vão absorver, Cani, alguns pedacinhos dessa exceção para transformar em regra lá na frente? Para fazer referência a um caso nacional, Jorge Benjor, com a Taj Mahal, também diz ter sido plagiado, agora por Rod Stewart. Stewart teria vindo ao Brasil, teria escutado demais a música nas rádios e ficou com a melodia na cabeça, tendo feito mais tarde o que ele chamou de um plágio inconsciente. Talvez eu acho que a ideia das perspectivas de gênero, sem sombra de dúvidas, tem uma perspectiva de revolução do direito dentro do direito, sem dúvidas, mas eu acho que a potência subversiva de gênero é botar o direito para fora dele mesmo. Então, assim, acho que a ideia dele, esse punk mesmo que tem no gênero, é porque ele vira as coisas do avesso. Que prazer estar aqui com vocês, falando de rock, de direito, e que felicidade esse nome do projeto de vocês, Direito ao Rock. Direito ao Rock. Muito bacana, acertaram em cheio. Às vezes nós encontramos juízes mais jovens ou profissionais do direito que desejam magistratura e dizem, olha, eu me espelho muito em você e eu desejo um dia ser um juiz criminal ou juiz da execução penal. E eu vou lhe falar sinceramente, eu não desejo isso para nenhum juiz humanista, porque o custo particular disso é muito alto. E aí chega o 2013 e aquela letargia da sociedade, de repente tem um boom naquilo. Não se sabe de onde veio, não se sabe para onde foi, não se sabe por que começou aquilo. E aquilo virou um projeto de pesquisa, que resultou em 3 livros. O primeiro livro é o Direito e Rock. Eu acho que quanto mais coisas eu conhecer, melhor eu vou fazer o meu trabalho, qualquer que seja ele, qualquer que seja ele. Before You Accuse Me, Bo Diddley, 1957, mas essa é uma versão do rei Eric Clapton, uma versão de 1989, professor Juju. Eric Clapton gravou naquele ano o famoso álbum Journeyman, e hoje eu acho que essa letra tem a ver com o papo, Before You Accuse Me. Tudo bem, professor Juju? Bom dia. A gente tem uma tendência de achar que tudo tem necessidade de regulação, tudo tem necessidade de ter uma legislação posta, e talvez a gente acabe sucumbindo e acabe sendo soterrado pelo direito existente nos dias de hoje. E trabalhar com livro, ainda mais livro jurídico, é muito interessante, porque as pessoas realmente não fazem ideia de como funciona uma editora e uma editora jurídica. E a curiosidade é muito grande, né? Quando eu era jovem estudante de direito, eu era um sujeito absolutamente revolucionário do ponto de vista do direito, tentando ser um transgressor do direito. Nesta fase da vida, ser revolucionário é ser garantista. É um negócio maluco. Ou seja, o direito de família é muito progressista e o processo penal, o direito penal extremamente conservador, né? Não, e o que é, de certa forma, um paradoxo, uma contradição, né? Porque a nossa sociedade ela é extremamente vinculada à tradição, né? Vamos lá, a primeira dica, então, é esse livro, né, que eu já tenho algum tempo, do Sobral Pinto, Porque Defende os Comunistas, né? Muito interessante. O Sobral Pinto viveu essa época, né, intensamente, um advogado, talvez, para mim, o maior advogado do século XX. Então, por mais que nós lutemos em termos coletivos, né, para que as nossas pautas, nossas demandas, as nossas vozes sejam ouvidas, muitas vezes elas até são ouvidas, mas são ignoradas, né? Então, no plano político, a gente tem muito isso. O rock é a contestação, o rock é a crítica, né? O rock, de maneira geral, abarcando todos os estilos e os gêneros que dele decorrem, até os pré-gêneros, né, que o formacionam, tem essa veia
de crítica, essa via de inconformidade. A gente não pensa muito a realidade da América Latina quando a gente estuda o direito, por exemplo. A gente não pensa muito os nossos processos históricos. Então, a gente é formado em cima de conceitos bastante abstratos e, obviamente, ideológicos, né? Como esse, por exemplo, de que o juiz consegue ser um sujeito neutro ou até mesmo imparcial. Então, você que fica aí numa groselha de música que não leva a lugar nenhum, vai atrás do rock e você faz o diálogo, então, entre imposto de renda e rock and roll. Essas são as minhas dicas de hoje. A grande pergunta que se deve fazer no Brasil é como ser conservador num país com os índices de desigualdade que nós temos, com os índices de violência que nós temos, com as mortes evitáveis que nós temos. O que a gente quer preservar aqui? Mas eu acho que o direito constitucional está numa crise sem precedentes, principalmente pós-redemocratização, né? Aquele pacto que nós tínhamos na Nova República, que é o grande pacto que gerou a Constituição de 88, ele entrou em crise de 2018 para cá. Eu ia perguntar a mesma coisa que o Marcelo perguntou, porque a gente está o dia inteiro, ele me aturando o Marcelo também. Eu sei as suas jogadas, professor. Eu conheço as suas jogadas pela lateral. Assim, ó. Quando o senhor quer cruzar aquela bola, eu já sei, professor. Então, a questão aqui, eu gostaria de deixar claro, não é nada pessoal com a Procuradoria, muito menos com o anseio justo deles de ter uma remuneração tal qual a classe que for. Mas era a metodologia que foi feita. O Benício é o roqueiro já com 4 meses de idade, então daqui a pouco ele vai dar os gritos dele aqui. Eu sempre gostei de uma definição que o Tércio Sampaio deu sobre o direito, né? Ele, a partir da filosofia da linguagem, ele dizia que o direito é um fenômeno tão complexo que ele pode ser entendido como um advérbio, como um substantivo ou como um adjetivo. Quero fechar também aqui homenageando mais uma vez os Engenheiros do Havaí numa música que nós já falamos, mas para fechar a minha participação, quero dizer que é tão fácil ir adiante e se esquecer que a coisa toda está errada. Quando você expande e aumenta a produção teórica, aumenta a leitura, aumenta a publicação de livros, né, todo mundo parece querer uma teoria para chamar de sua. A defesa criminal, Eduardo, morreu? Olha, Juju, você me traz uma pergunta complicada. Eu não sei se ela morreu, mas ela está caminhando pelo menos para a morte cerebral, eu diria, viu? O que é o mito, né? O mito é um discurso sobre o impossível. Em algum dos seminários, agora eu não me lembro exatamente qual, o Lacan assim define o mito. É um discurso sobre o impossível. É aquilo que eu digo quando não há o que dizer. E não há o que dizer porque eu desconheço, ou não há o que dizer porque aquilo é insuportável para mim. É nesse sentido que eu trabalho e que a gente fala aqui do livro, né? Que quero mostrar ele aqui para vocês, que é Educação Jurídica Ativa, que parte do princípio que todo processo de aprendizagem é ativo. Assim como o Juliano já apontou, é um tempo de oportunidades, e é um tempo de oportunidade para nós dizermos que nós não queremos voltar àquele modo de vida que nós tínhamos antes. Não queremos voltar àquele normal, né, Cani? Não queremos aquele normal, porque aquele normal é patológico. Porque somente tenta equiparar a cegueira deliberada com o dolo eventual aquele que não compreende bem qual é a teoria do dolo, quais são os alcances e os limites. A gente sabe que em política as coisas mudam da noite para o dia e mais de uma vez, né? Pode acontecer eventualmente de ter algum acordo do bastidor, isso refoge aos meus meros deveres e poucos poderes como cidadão. E eu quero, então, encaminhar a segunda parte com o João Marcos, e agora eu te faço a pergunta. Na tua vida, por que o rock não morreu? Eu sabia que essa pergunta viria, né? Mas eu não me preparei para ela. No próprio livro, eu trabalho no primeiro momento essa questão, a evolução, a crise do pensamento jurídico na modernidade, a evolução desse pensamento jurídico em relação à sociedade contemporânea, globalizada, que é uma sociedade complexa, né, contingente, uma sociedade de risco, enfim. Hoje, a energia elétrica ela é tributada como caviar, mas eu acho que ela é um feijão com arroz com ovo. Isso aí tem que ser muito bem pensado. A discussão da reforma tributária, Marcelo, é a reforma que causou as maiores guerras e as maiores brigas de bar até hoje. Que é quem é que vai pagar? E isso é muito importante, porque aí a gente vai entender que, olhando para cima, para o firmamento,
e para todas as outras possibilidades fora do nosso planeta, nós nos tornamos únicos. Então, quando a gente pensa no direito privado, público, em cada país ele tem as suas questões. Mas quando a gente olha para o direito internacional dentro da exopolítica, ele começa a andar num caminho único. Eu tenho uma coisa. O mundo só vai para frente porque existe contestação, existe pergunta. Nós não temos só resposta. O mundo só vai para frente porque existe pergunta. Perguntar é colocar em causa as verdades que estão antes. Então, eu acho que o rock não morreu e não vai morrer nunca. Até eu, em homenagem, eu quero mostrar aqui que eu estou com uma camiseta do Jimi Hendrix. Aqui, ó. Olha só! Olha só! Quer saber, a gente conversava em off, né? Eu dizia, a esquerda brasileira morreu. E isso, em paralelo, digo, a crítica jurídica no Brasil morreu, cara. Morreu, é morta. Nós viramos um bando de bunda mole legalista que não se dá conta que as instituições nunca deram o mínimo de respaldo para uma necropolítica naturalizada no Brasil historicamente. Velho. O professor fala menos na sala de aula, então. Aquele modelo de aula expositiva acabou, é isso? Não que acabou, Marcelo, mas ele não tem que ser o centro das atenções. Né? Não tem mais aquela ideia do professor que chega às 8 horas da manhã e fala até meio-dia e os alunos ficam ouvindo sentados, muitas vezes no celular, diga-se de passagem. Metodologia ativa passa longe disso. As matrizes negras do rock são bastante conhecidas. Little Richard, Chuck Berry tem suas músicas, suas obras referenciadas até hoje. Mas foi um músico branco que foi conferido o título de rei do rock. A discussão aqui é se o governador do estado praticou crime de responsabilidade ou não. E a pergunta que eu faço é qual o crime de responsabilidade que ele teria praticado se ele não seria competente para analisar o pedido, não fora ele que analisou o pedido, e digo mais, foram 13 procuradores do estado que avalizaram o pedido administrativo da associação de classe. Bom, prazer estar aqui nesse espaço tão nobre, né? Por onde está acontecendo uma discussão tão rica, né? E fico muito feliz de poder estar aqui e contribuindo com vocês também para esse debate. E é um prazer aí, estou acompanhando o canal de vocês, sucesso total, muito legal essa ideia de unir o rock com o direito, para ver se dá uma vida para o direito, né? E eu ficava no fórum até de madrugada, e às vezes de madrugada, no fórum, tu estava lá também, o sono, isso era Balneário Camboriú, 2000 em Balneário Camboriú. Em madrugada eu peguei e botei um CD do Metallica, aquele clássico, aquele CD branco lá deles, e quando tocou, o guarda veio com arma em punho para saber o que estava acontecendo, porque nem sabia que eu estava lá. Eu estou convencido, velho, nós somos completamente incompetentes em entender o que estava acontecendo em 2013. Né? Completamente incompetentes. A esquerda brasileira simplesmente foi completamente nós incompetentes para saber o que se passava. Um fervilhamento absurdo, um turbilhão de coisas acontecendo, para usar um pouco do ar professoral, né? Dá uma lidinha no 18 Brumário do Marx, que vai ver exatamente isso. Mas eu sou uma apaixonada pela presunção de inocência, eu acredito nela. Né? E eu acredito que ela seja a base do processo penal. Se a gente não observar essa garantia, a gente não tem como observar nada. É uma satisfação, né? Digamos assim, ver essa riqueza da obra do Titãs, traduzindo os movimentos políticos, sociais e depois jurídicos, pré-Constituição e Constituição. Muito bem. Na minha tese, na verdade, Marcelo, eu procurei trabalhar o ódio, né? O que é efetivamente o ódio, quais são as abordagens, né, do ódio e como o ódio desafia o direito, tanto sob o aspecto dos crimes de ódio, propriamente ditos, quanto do discurso de ódio. É que o direito está morrendo, ressuscitando numa velocidade tão grande que aquilo direito que nós conhecíamos talvez tenha morrido, mas ressuscitou, morreu e já ressuscitou. Então parece que ele está... Eu diria que é o efeito da transformação. Né? Se você for observar, por exemplo, na CPI das fake news, que está em andamento no Congresso Nacional, foi comprovado que os principais sites de propagação de fake news são sites travestidos de sites de informação. É não sei que news, é jornal não sei da onde, ou seja, o jornalismo em si, no Brasil, como instituição, digamos assim, ainda desfruta da credibilidade das pessoas. A sociedade hoje é imediatista, só que as instituições democráticas, as instituições jurídicas,
foram feitas em outro tempo. O tempo da decisão nem sempre é assim tão rápido. Algumas decisões precisam ser bem amadurecidas. Um dos grandes problemas, um dos grandes responsáveis pela problemática do direito que a gente tem hoje, desse direito amorfo, acrítico, e de cada pessoa, que deu asa ao sujeito solipsista, achando que o direito é aquilo que a pessoa acha que é, está na crise do ensino jurídico. Outro dia de manhã eu acordo e todo mundo dizendo, meu amigo, você foi plagiado, você foi copiado, etc. e tal. E aí eu disse, vocês sabem que é o autor? Quem? Ninguém menos que Sérgio Moro. Mas existe algo dentro do rock assim que eu acho que garante a perenidade dele, que é a flexibilidade que ele tem, a capacidade que ele tem de se agregar a outros estilos, a outras linguagens. O rock pode incorporar música clássica, pode incorporar música reggae, pode incorporar blues, pode incorporar qualquer linguagem musical. Nós, procuradores, nós queremos que nossa questão seja resolvida na via judicial, né? Nós não queremos... porque não é uma questão política para nós, é uma questão jurídica. E como é bom ter o professor Rogério conosco aqui, né, professor Juju? O homem sabe muito de direito constitucional, o homem sabe muito de música, sabe muito de cinema, de cultura em geral. Vamos criar uma cadeira cativa para Rogério Silva aqui no Direito ao Rock. Aliás, como está o senhor hoje nessa vida pandêmica, professor Juju? Tudo bem? Tudo bem, eu quero dizer que quem nunca pensou alguma vez na vida não ter uma fazenda, botar uma camisa de flanela, uma tora de madeira e um machado e começar escutando Creedence todo dia de manhã cedo. A educação serve. A educação tem uma peculiaridade. Ao mesmo tempo que é um direito humano, é um dos direitos humanos privilegiados para potencializar os demais direitos humanos. Então, eu preciso dar um conteúdo para a educação. E esse conteúdo é um conteúdo do plano dos direitos humanos. Tudo que esses caras fizeram aqui em Curitiba, toda essa patuscada que eles fizeram, tudo por cima da lei, tudo da cabeça deles, enfim, fazendo um monte de besteira uma atrás da outra, tudo que eles fizeram podia ter sido feito conforme a lei. E aí nós estávamos aqui hoje dizendo, tá vendo? É possível fazer conforme a lei, é possível botar esses caras na cadeia. Só vou contar uma das coisas que me passaram em escrever Direito e Rock rapidamente aqui. Estava num congresso, desses congressos do direito que tem 1000 pessoas, enfim, e tinha lugar para vender os livros, né? E eu estava atrás esperando e estava lá o Direito Rock exposto, né? E a pessoa da frente olha e disse, só o que me faltava agora, esses malucos estão escrevendo até sobre Direito Rock. E eu estava atrás dela, né? Diante de tantas informações, de tanta incerteza, diante de tantas inseguranças, alguém que lhe traga uma mensagem de segurança, de ordem, ela é acalentadora para muitas pessoas, né? Mas um falso discurso disso, né? Professor, o senhor seria um rule breaker ou um troublemaker, professor? Eu sou um love maker. Ou seja, os crimes mais comuns hoje, que são as fraudes eletrônicas, os tipos penais já existiam antes, né? Claro. Diga seu exemplo do estelionato e da extorsão. Agora, a trilha sonora de Cassino é muito boa. Então, eu fico com a dica aí, rever Cassino. A gente fizer uma análise assim, de algum tempo para cá, fizer uma retrospectiva, eu acho que o direito passou a se enfraquecer muito, pelo menos o direito da maneira como a gente conheceu, né? Que bom, porque tudo partiu dessa ideia, né, professor Juju? O rock não morreu, mas o direito... E aí, Juju, tudo bem? Que bom. Dentro do tema polícia, tu que trabalhas na Câmara dos Deputados, justamente fazendo a consultoria de leis dentro desse cenário da segurança pública e também leis, normas dentro da defesa nacional. Vou te fazer uma pergunta direta, Eduardo. O sistema, o modelo policial brasileiro, fracassou? Me parece que existem muitos usos da inteligência artificial no contexto brasileiro, no contexto mundial. Existe um medo em que as máquinas julguem, e isso é muito longe de acontecer. Não é impossível, acredito que a gente vai ter que enfrentar isso um pouco mais adiante. Mas hoje o uso que se faz da inteligência artificial em larga escala é em apoio à decisão. Nosso tempo está voando demais aqui e, obviamente, nós temos que falar de música nesse programa. Where is the rock and roll? Where is the rock and roll? O direito, então, é uma metamorfose ambulante? Sem sombra de dúvidas, sem sombra de dúvidas. O senhor foi muito bem, professor Juju. O senhor foi muito bem. Olha, o senhor tem sido cada vez melhor, professor. E quem vota em governante que é ruim tem que sentar e chorar 4 anos e votar de novo melhor da próxima vez.
Tá? Nós estamos criando no Brasil regras que não são regras básicas de um Estado de Direito. Por exemplo, se for ruim, a gente troca. Não, amigo. Se for ruim, a gente fica 4 anos. Deixo a bola para o pessoal do direito buscar essas orientações para o comportamento público, né? Nós, da ciência política, entendemos aí o processo do poder. E eu gostaria que vocês pensassem, refletissem bastante em como nós podemos fazer da melhor forma possível. Eu fui com a minha esposa também é roqueira, só que não é advogada, arquiteta, mas eu me recordo tanto desse todo porque nós estávamos no meio da turma e o estádio, você tinha que pular, então a música ela foi pulando, então ela se abraçou em mim e nós fomos pulando, acompanhando o salto da música. Né? Ei, fala em dicas, rapidinho, olha que eu tenho aqui na minha biblioteca, vê se o Juliano reconhece. Olha aqui, o Juliano Poeta, olha aí. É verdade. Bons Engrandecendo a minha biblioteca. O fato é que, se a gente for olhar em todas as áreas, a gente avançou muito nesse período da democratização. Então não dá para jogar isso tudo fora e falar não valeu a pena. É difícil você explicar para a pessoa que vê pelo viés ideológico de extrema-direita o que é ciência e como é feita a ciência, né? Emília, vamos fazer uma brincadeira contigo, então. Será que quem escolhe o Rock, ele está errando, está acertando? E por que o Rock não morreu, Emília? Quanto à primeira pergunta, ela está errada. Ninguém escolhe o Rock escolhe a pessoa. Amanda, o direito morreu? Essa pergunta é uma pergunta muito capciosa, né? Fernando, o direito morreu? Aqui está a nossa Leila, nosso símbolo. Eu acho que o que a gente leva da vida são essas relações, são esses encontros, esses bons encontros que nós tivemos aqui hoje. Então, contem comigo, admirador do trabalho, um trabalho de muito bom gosto e estou sempre à disposição. O importante não houve uma afirmação de que a pessoa teria supostamente cometido uma modalidade culposa, ou seja, sem querer, do estupro e que, portanto, né, porque no nosso Código Penal não tem a previsão de punir essa modalidade, a pessoa teria que ser absolvida. Então, Marcela, eu acho que não é o sistema policial que fracassou em si. Eu acho que o sistema de segurança pública que a Constituição de 88 desenhou, ela fracassou. Teve um caso clássico do Tim Maia, quando ele ainda estava naquela fase de abandonar show, ele era um show no Largo da Alfândega, eu não sei por que cargas d'água, eu cheguei lá 3 horas antes, ou 2 horas antes do show. De repente, nós estávamos ali, começou um acorde, uma pessoa dedilhar e balbuciar no microfone, nós olhamos, era o Tim Maia passando o som. Passou o som e nunca mais voltou. Isso, exatamente. Eu começo, assim, a minha dissertação, é o primeiro capítulo, para justificar o porquê juntar direito e rock, né? A necessidade da retomada dos partidos políticos pela sociedade. Ele defende a ideia de que os partidos políticos se misturaram com o Estado em si. Então, uma das propostas dele, que eu incorporo na minha tese, é que os dirigentes partidários não possam exercer mandato eletivo. Se o judiciário estiver preferindo as pessoas a outras que estão reclamando da tutela jurisdicional, isso não vai funcionar, vai virar barbárie. Então, há uma dependência intrínseca. O direito precisa da imparcialidade do poder judiciário para se manter como um regulador de condutas humanas. Marcelo, uma última coisa. Antes de fechar, manda um abraço para Turunas do Humaitá, escola de samba lá de Guarani. Pô. Turunas do Humaitá. Grande abraço. Eu sempre faço uma provocação. Eu sei que isso quem é o melhor time, assim, eu faço uma provocação. Para mim, a melhor letra do rock nacional é Muros e Grades, do Humberto e do Lix, uma composição do Humberto e do Lix, do Vários Variados, que é um disco de 91. O meu trabalho é muito focado na apuração, não em questões ideológicas, né? Eu sempre trabalhei em veículos de comunicação, agora eu estou como freelancer, mas sempre atuei em veículos e o nosso trabalho é sempre buscar todas as vertentes, todos os lados. Estamos aqui, professor, quem diria, terminando o ano, que a gente achou que ia ser uma coisinha de 2, 3, 4 vídeos no máximo, estamos terminando o ano aqui. Eu contei, professor, eu acho que está beirando ali mais de 50 vídeos já, por aí, 50 vídeos no canal, e estamos com várias ideias aí para o ano que vem. Então, por favor, fique conosco. Se você ainda não é inscrito, vá ali, se inscreva, também ativa o sininho para receber as nossas notificações. E fique ligado, porque o ano que vem, 2021, nova turnê do Direito ao Rock, agora seremos eu, professor Juju
e Leila on the Road. Valeu, gente. Boas festas para todo mundo e a gente se vê no ano que vem nos palcos aí do Direito ao Rock. Até a próxima. Tchau.